Jorge Luiz da Silva Bonfim quer falar aqui, ó. Hoje quer usar a palavra aí, representando os taxistas aí. Jorge Luiz Bonfim, vai falar. Deu? Tá querendo falar aí, ó. Solicito aos senhores vereadores que façam o registro eletrônico do ponto. Havendo quórum, dou por aberta a sessão, pedindo ao piedoso, contrito, vereador Bolão, para fazer uma inspirada leitura do texto bíblico. E a todos os demais presentes que fiquem de pé. A bondade e glória de Deus. Assim os elementos mudavam entre si as suas propriedades, como na harpa os sons mudam de ritmo, conservando a mesma tonalidade. É o que se pode ver claramente quando se consideram esses acontecimentos. Os animais terrestres mudavam-se em aquáticos, e os que nadavam passavam para a terra. O fogo retinha debaixo da água a sua própria virtude, e a água esquecia a propriedade que tem de o apagar. Além disso, as chamas não confundiam as carnes dos frágeis animais que andavam dentro delas, nem dissolviam aquele delicioso manjar que se desfazia tão facilmente como o gelo. Em todas estas coisas, Senhor, engrandeceste e glorificaste o vosso povo. E não o desprezaste, antes o assististe em todo o tempo e em todo o lugar. Lido o texto bíblico, senhor presidente. Agradeço ao vereador Bolão. Peço ao secretário, o vereador Davi Ismael, que faça a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, quero, antes de proceder à leitura da ata da sessão anterior, cumprimentar os taxistas que se fazem presente nas nossas duas galerias, meus amigos da direita e meus amigos da esquerda, a esquerda animada, diferente da esquerda de Brasília, que está eufórica, porque é diferente, a euforia da animação. Mas passamos à leitura, senhor presidente, da ata da sessão anterior, 17ª sessão ordinária, sessão legislativa, 17ª legislatura da Câmara Municipal. Com o quórum dos vereadores Gandini, Sérgio, Anderson Marinho, Marcelão, Namichek, no exercício da presidência. Lido o texto bíblico pelo vereador Anderson Marinho, Isaías 31, 1 e 2. Lido a seguir o expediente interno. Na hora das lideranças partidárias, somaram a tribuna, o vereador Marcelão, no tempo que o templo da igreja que se referiu na cidade de Vitória, por isso que o vereador da cidade defende melhorias no entorno do mesmo. Parabenizou a corte do TRE. Marques da Mata parabenizou o vereador Devanir pela justiça feita no processo que julgava as contas de sua campanha. Disse que é preciso entender que os candidatos, na maioria das vezes, não dispõem de recursos para contratar profissionais qualificados para a sua campanha. Ele não tem como deixar de ser candidato para tomar conta da campanha. Na hora dos oradores inscritos, somaram a tribuna o vereador Reinaldo Bolão, para falar sobre as escolas em tempo integral. Vereador Sérgio, primeiramente para falar da importante relação poluição atmosférica. Disse que o gerente ambiental da Vale, Romildo Fracalossi, garantiu que a mineradora já estuda ações de recuperação e compensação ambiental. Vereador Zezito Maio, no tempo permutado pelo presidente dessa casa, vereador Nami Schecker, do PCdoB, para falar sobre a manifestação ocorrida e denominou de Pororoca do impeachment. Com o encerramento da segunda fase de trabalho, o vereador Nami Schecker solicitou o registro eletrônico do ponto, tendo confirmado a presença Davi Ismael, Devanir, Fábio Lume, Luizinho, Marcelão, Max da Mata, Neuzinha, Reinaldo Bolão, Sérgio, Vinícius Simões, Zezito, além do vereador Nami Schecker.
com a presença de 12 vereadores, a presidência deu por aberta a ordem do dia, com as seguintes deliberações. Mantido por 8 votos sim e 2 não, e uma abstenção, o veto ao projeto 362, de autoria do vereador Luiz Emanuel. Também mantido o veto do vereador Hércules Belato. Já o projeto do vereador Devani Ferreira foi rejeitado por 4 votos sim e 8 não. Veto total ao projeto de lei da vereadora Neuzinha, rejeitado. Estando ausente o vereador Rogerinho em todas as partes da sessão, na presente sessão ordinária, lida a ata da sessão anterior, senhor presidente. A presidência indaga se os vereadores têm alguma retificação a fazer na ata lida. Não havendo, dou a ata como aprovada. Senhor presidente, eu só tive um déjà vu, projeto da vereadora Neuzinha será apreciado hoje. Bom, solicito ao secretário que faça a leitura do expediente interno. Projeto de lei 64, vereador Luizinho, dispõe sobre a criação do programa Táxi Parceiro do Ciclista. De autoria do vereador Zezito Maio. Denomina Logradouro em Goiabeiras. Projeto de lei 66, Prefeitura Municipal de Vitória, autoriza o Poder Executivo a abertura de crédito adicional. Audiência pública, vereador Anderson Marinho, sobre o transporte público. Lido o expediente interno, senhor presidente. Inclua-se na ordem do dia os projetos lidos para discussão especial e recebimento de emendas. Defiro as indicações, voto de pesar, requerimentos de plenário. Em discussão, as demais proposições dos vereadores presentes. Voto de louvor, moções e requerimentos sujeitos à votação. Encerrada a discussão, senhores vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Encerrado o pequeno expediente, a presidência passa ao grande expediente com a hora das lideranças partidárias. Senhor presidente, pela ordem. Inscritos. Pois não, vereador Bolão. Hoje a Câmara tem alguns profissionais de táxi aí, houve por parte de um taxista aí, que foi apresentado para Vossa Excelência, a possibilidade de estar utilizando a tribuna da Câmara. Então eu queria botar para a mesa a avaliação. Ok, espera aí só um minutinho, vereador. Só para a gente... Fala aqui comigo. Existe o pessoal do táxi de Vitória, eles querem falar e rejeição do governo. O pessoal do táxi de fora de Vitória, eles querem pela manutenção. Você tem que abrir 10 minutos para cada um. Vereador Sérgio, o vereador Bolão, a proposta precisa da unanimidade dos seus vereadores. Vou submeter a votação. Primeiro perguntar se a pessoa que Só um segundo. É que aqui me parece que há uma divisão de opiniões entre os taxistas. Há taxista a favor da derrubada do veto e há taxista a favor da manutenção do veto. Sim. Então, no caso, nós teríamos que abrir para as duas opiniões. A democracia manda isso, mas quem se apresentou primeiro solicitando que usasse a tribuna da Câmara, se não falha a memória, é o senhor Jorge, que é taxista. É isso mesmo? Primeiro perguntar se o Jorge está aqui no plenário. Jorge, você é o Jorge? Está lá em cima, senhor presidente. Aí eu vou solicitar então aos taxistas, o senhor Jorge, ele é a favor, qual a posição dele? Não sei, ele pediu me solicitou que encaminhasse a mesa diretora que ele quer utilizar o plenário da Câmara. Tribuna da Câmara. A favor de derrubar o veto. Aqui tem contra o veto. Então, pela manutenção do veto, tem alguém aí que se dispõe a falar? Qual? Vocês se entendem aí entre vocês? Ok. Então, senhores vereadores, o vereador Bolão está propondo a supressão... 5 minutos para cada um. A supressão do horário destinado aos oradores.
para que suspendamos a sessão e passamos a ouvir as duas partes relacionadas, as duas opiniões relacionadas a um importante projeto que vamos votar hoje aqui. Senhores vereadores que concordam, permaneçam como estão. Então está aprovado. Eu vou suspender, tem aqui o meu companheiro Jorge Luiz da Silva, Bonfim, e um companheiro que vai falar é o Jonas. O Jonas. Então vamos dar 5 minutos, dá para dar um recado? 5 minutos cada um. Está suspensa a sessão e suprimido o horário das lideranças partidárias para os companheiros se manifestarem. Boa tarde a todos. Boa tarde ao meu presidente Namichek, a todos da mesa, nossos vereadores.
já suprimido o horário dos oradores e solicito então a Vossa Excelência confirmar a presença no painel eletrônico para a abertura da ordem do dia. Senhor presidente, há quórum. Declaro aberto a ordem do dia. Primeiro projeto em pauta, senhores vereadores. Discussão e encaminhamento encerrado do veto total ao projeto de lei 172/2014, de autoria da vereadora Neuzinha, que estabelece diretrizes para a criação do programa Centro de Parto Normal Casa do Parto, para atendimento à mulher no período gravídico puerperal e da outras providências. Comissão de Justiça pela manutenção do veto, votação, maioria absoluta. O projeto está em votação, já foi discutido e encaminhado. Vamos iniciar a votação. Sim, mantém o veto. Não derruba o veto. Não, esse é o projeto da vereadora Neuzinha sobre a criação, em resumo, da Casa do Parto. Outro projeto, Excelência. Parto humanizado. Casa de Parto Humanizado. Parabéns, vereadora Neuzinha, pela proposta. Vereador Davi, vereador Fábio Lube, vereador Max da Mata, vereador Vinícius Simões, Anderson Marinho. Vinícius Simões, Anderson Marinho, o veto ao projeto da vereadora Neuzinha. Senhor presidente, só uma dúvida. Só uma dúvida, senhor presidente, porque Vossa Excelência chamou para votação. Eu estou entendendo o seguinte: normalmente nós votamos sim, mantém o veto e não derruba. Isso está sendo votado do mesmo jeito, né? Sim, okay. Mantém o veto. Não derruba o veto. Vossa Excelência votou não. Ou seja, para derrubar o veto. Tá vendo como foi bom para hoje, Leozinho? Escuta a voz da experiência. Encerrando a votação. É velha aqui. Isso é igual a mim. Excelência, eu sou velho, hein? Vossa Excelência, pode declarar o voto, vereador? Já apertei aqui. 3 votos sim, 8 votos não, nenhuma abstenção, o veto foi derrubado. Próximo projeto, secretário. Presidente, eu gostaria de agradecer, aproveitar a plenária aqui presente, composta por homens, né, pais de família e mulheres aqui presentes, dizer que esse projeto da Casa do Parto Humanizado é para acabar com aquelas agressões de parto, que muitas das vezes os maridos estão lá fora e não sabem o que acontece com as esposas. Muitas mulheres vão ganhar uma criança, às vezes a criança de 4 quilos, 4,7 kg, e eles forçam um parto, e amanhã ou depois aquela família fica destruída porque o marido, por não saber do que aconteceu com sua esposa, e aquela esposa, quando ela se casou, ela tinha uma vida normal, relacionamento com o marido, e depois ela passa a não querer, porque ela não tem prazer, ela passa a sentir dor. Essa mulher, ela fica diferente e não tem como explicar, ela não sabe o que aconteceu com ela. Queria agradecer, nós estamos no mês da mulher, isso é para a saúde da mulher, é para a mulher humilde que está na porta da Promata, está na porta da Santa Casa, precisando da humanização. Precisamos olhar essa mulher com carinho, com amor, que é o dia que ela está botando a vida do ser humano aqui. Próximo projeto, pela ordem, presidente. Eu queria justificar meu voto, excelência. Para justificar o voto, vereador Max da Mata. Senhor presidente, antes de ir para a próxima pauta, eu queria parabenizar a vereadora Neuzinha pela derrubada do veto do seu projeto. Mas tem, na discussão do próximo veto, que trata do meu projeto que cria a cerca eletrônica dos aplicativos de smartphone para chamadas do serviço de táxi na cidade de Vitória, eu queria dizer o seguinte: eu queria... Eu posso só justificar meu voto, excelência? Obrigado.
Tem duas questões, algumas questões importantes, senhor presidente, no veto dessa cerca eletrônica, né? A gente vai poder discutir melhor isso na discussão do veto, que eu acho que acabar que não vai acontecer hoje. Primeiro que a nossa legislação municipal, a nossa lei municipal, que trata da prestação do serviço de táxi na cidade, ela é absolutamente clara com relação à prestação desse serviço. Tem uma lei, inclusive, que trata especificamente desse tópico, que é a Lei 7.100, que ela fala sobre a proibição de veículos de aluguel a taxímetro de outros municípios parar ou estacionar para embarque de passageiros no município de Vitória. A discussão aqui não é quem mora em Vitória, quem mora em outros municípios. É uma discussão muito mais importante do que isso. Porque cada município faz a sua licitação para permissão das placas de táxi. Inclusive na cidade de Vitória, Neuzinha, a nossa lei, ela limita uma quantidade de táxis para cada 100 mil habitantes. Ela tem um limitador de táxis para cada 100 mil habitantes. Então, veja bem, nós temos dois problemas, senhor presidente. Cada município licita a quantidade de permissões que convém à sua população, ao atendimento da sua população. Ok? É o caso de Vitória. E os taxistas, depois de permissionários, fazem investimento no seu veículo, enfim, e obviamente todo mundo quer trabalhar e poder ganhar alguma coisa para levar para casa. Independente da discussão sobre permissionários e defensores, essa é uma outra discussão importante também, não só na cidade de Vitória, mas acho que em todas as cidades do Espírito Santo, né? Eu também assinei a criação da CPI para tratar do tema, mas essa é uma outra discussão, senhor presidente. Eu já vou encerrar para dizer o seguinte: bom, da maneira como está hoje, há um prejuízo flagrante aos permissionários de táxi do município de Vitória. Flagrante. Porque eles aqui na cidade de Vitória cumprem um conceito, um modelo de ponto. Eles têm que ficar no seu ponto. Obviamente, os aplicativos vieram para ajudar todos eles, inclusive os que ficam no seu ponto, podem receber uma chamada e saem para atender essa chamada através do aplicativo. Então, primeiro que, na minha opinião, há um prejuízo flagrante aos agora 571 permissionários, mais pelo menos 571 defensores. Ou seja, estamos falando de mais de 1.000 pessoas que trabalham com táxi na cidade de Vitória. Primeiro isso. Primeiro, eu queria fazer essa observação, senhor presidente, para em seguida dizer o seguinte: os munícipes das outras cidades, não só da região metropolitana, mas eu vejo, às vezes, táxis de cidades como Linhares, por exemplo, na cidade de Vitória, eles ficam sem a prestação do serviço do táxi nos seus municípios, porque eles não conseguem acionar o táxi no seu município. Os táxis dos municípios da região metropolitana querem todos operar e trabalhar na cidade de Vitória. Então, o prejuízo, para concluir, senhor presidente, o prejuízo se dá não só à prestação do serviço do táxi da cidade de Vitória, o prejuízo se dá não só aos munícipes dos outros municípios, mas o prejuízo se dá ao usuário do serviço de táxi da cidade de Vitória, que pega o táxi de outros municípios e sequer depois tem que recorrer. Vai recorrer quem? A Prefeitura de Vitória, que não vai ser, porque não é um táxi operado e que pode ser fiscalizado pelo município. Obrigado. Senhor presidente, vereador José, justificar o voto. Prata que fosse generoso do mesmo tempo que o vereador Max obteve. Eu queria dizer para os dois lados que está aqui, que na minha cabeça eu já tenho posição formada, mas nós vamos derrubar a sessão porque os dois representantes que se autodenominam representantes taxistas não estão aqui e não vão me fazer de trouxa nem de otário, não. Eu não tenho problema. Outra coisa que eu vou falar, eu pensava, eu tenho que dar a mão para a Matura. Esse Lula é Deus mesmo, o nome. Ele conseguiu mudar
a lei da física e a lei do sistema de política no Brasil. Quando é parlamentarismo, é os parlamentos que escolhem. Quando é monarquia, os reis e ali que mandam. Quando é a democracia, é o povo que manda. No governo de Lula agora tem o ministrismo, quem manda é o ministro. E o Lula, ele conseguiu mudar a lei da física. E 2 corpos ocupando o mesmo lugar. 2 presidentes não dá para falar cá, 2 presidentes corruptos administrando o Brasil. Lula e Dilma, um casal de corruptos. 2 vagabundos mesmo. Aí, eu queria dizer aqui que nós vamos derrubar, vocês não nada contra que minha posição não vai mudar, nem lá de cá tentando, nem lá de cá. Mas eu só fico, porque na hora de dizer que defende vocês, eles vão para lá, de baixo aí, não sei de onde que vocês, passando o mel em vocês, e eu não tenho dúvida aqui que eu já fui. Vocês sempre tiveram de mim aquilo que vocês tudo precisaram, sempre tiveram, e vai continuar tendo, porque eu tenho no meio de vocês, não 2 amigos, 2 irmãos que me pedem. Mas eu quero ver, senhor presidente, é a votação aqui do vereador Devani e o vereador Rogerinho. Tem que estar aqui, porque nada contra isso. Eu posso ter até a cara de trouxa. Nada contra elas, mas minha mãe não é lavadeira não, assim, para coisa, assim, só quero dizer, fazer eu de trouxa, nada contra. Não faça eu de trouxa. E nem vai vender para peruar como Badege. Eu quero ver a posição deles aqui. Então, desculpa vocês que vieram aqui, mas hoje eu não vou votar e pediria que essa casa não votasse. E muito obrigado, senhor presidente. E tira aí o presidente, a vice-presidente, eu falei errado. Não é vagabundo, não. É meliante. Tira o vagabundo e bota o meliante. Para justificar o voto, vereador Davi Ismael. Quero mais uma vez parabenizar a vereadora Neuzinha pelo projeto, agora não mais aprovado, mas pela lei, uma lei que traz o debate e traz uma esperança nesse tema, que é o tema do parto humanizado. Mas o tema que está posto é justamente o tema do táxi. É evidente que a tecnologia do Easy Táxi ou qualquer uma outra nomenclatura, nome, título, no primeiro momento é uma tecnologia nova que prejudica o permissionário. Mas assim, não prejudica o permissionário, prejudica o defensor. Não, o defensor, porque como eu estava dizendo antes, via de regra, quem está atrás do volante de um táxi é um defensor, como regra. Eu particularmente encontro muito pouco, estou sendo uma constatação. Eu uso o táxi semanalmente. Quer dizer que prejudica o taxista, né? Prejudica o taxista, mas via de regra o defensor. Mas o que precisa ser passado a limpo, o que precisa vir a questão aqui, realmente, vereador Max, é vários boatos que não são de hoje. Escutamos essa história há muito tempo. Inclusive, um grande veículo de comunicação aqui de Vitória, do Estado, divulgou que uma das promoções de sorteio de um carro, a pessoa vendeu e comprou a segunda placa de táxi. E nisso foi o ganha-pão dela. Essa era a propaganda de um grande veículo de comunicação. O que nos causa estranheza é compra, venda, aluguel, são atividades que não são permitidas na permissão. Então, que veio como uma oportunidade. A proposta, não sei nem quem começou a primeira assinatura, acho que foi o vereador Sérgio. Davi, me permita, agora quero corrigir que depois que eu fiz a grita, o vereador Devani estava ali, ele falou que já está aqui. Mas Rogerinho não está aí, eu vou esperar o Rogerinho chegar. Eu quero deixar claro que o tema realmente acirra ânimos. E o entendimento claro dos vereadores precisa acontecer. Por fim, faça justificativa, o vereador Rogerinho não está em Vitória, não está se refutando votar esse tema, está em Brasília numa convocação do partido, uma atividade parlamentar, mas deixou claro o posicionamento dele, que é pela rejeição do veto, opinião do Rogerinho, ele pediu para eu anunciar isso aqui. Então, eu, em particular,
eu, em particular, quero ouvir, acho que a matéria hoje não está em condição de voto. É uma opinião particular minha com relação a voto. E deixando claro, quando não votamos hoje, o veto é uma cabeça de pauta. É o que a gente chama assim, se não votar hoje, tem que votar amanhã. Então, assim, ninguém está adiando ad eterno algo. Ninguém está adiando ad eterno. Às vezes, uma cautela para não trabalhar e frustrar a expectativa se faz necessário nessa tarde. Senhor presidente, Vereador Vinícius, para justificar o voto. o vereador Rogerinho pediu para que eu pudesse publicamente justificar a ausência dele, porque ele está em viagem. Coincidiu a votação do projeto com a viagem que ele teria já marcado para a convenção partidária do partido dele. Então, justificando a ausência do vereador Rogerinho. Pronto, senhor presidente. Vereador, Eu queria só pedir a Vossa Excelência, antes de abrir a possibilidade de discussão do veto, que Vossa Excelência fizesse a recomposição de quórum para saber se temos eleições regimental. Vereador concluiu, vereador? Não. Ok. Para saber se nós temos quórum para a votação do veto. Porque senão fica ruim, a gente faz a discussão, faz o encaminhamento, deixa para votar em outra sessão, porque depois se descobre que não tem quórum para votar a matéria, aí se vota sem nenhuma discussão em outra sessão. Então eu queria pedir a Vossa Excelência, depois da justificativa do vereador Marcelão, que fizesse a recomposição de quórum para saber se nós temos condições de continuar a sessão para apreciação do veto. Regimental. Vereador Marcelão, para justificar o voto. Eu, assim, vou ficar com a fala do vereador Zezito, referente à presença do vereador Rogerinho, né? Mas eu não vou aceitar o vereador Zezito. O vereador Zezito, ele gosta de fazer muita festa, né? Gosta de fazer graça para a galera, mas eu não vou aceitar essas graças do vereador Zezito em relação ao presidente Dilma, em relação ao ex-presidente Lula, no qual eu apoio a Dilma, apoio Lula e acabou. O vereador Zezito, ele esqueceu que o partido dele, tem o Renan Calheiros, que é o presidente do Senado, né? Se for falar sobre questão de corrupção, o Renan Calheiros, né? Cunha. E lá na Câmara, né? O Renan, eu sou Cunha. Lula. Pelo amor de Deus, vereador Zezito, você é um cara que eu respeito aqui, mas falar de corrupção, sem falar de PMDB, e sem falar de Renan Calheiros, e sem falar de Cunha, aí, paz Vossa Excelência, como diz o vereador aqui mesmo. Vereador, já que eu vou vontade. Vereador Zé artigo 190. Muito obrigado. Cada parte, excelência. Eu estou falando artigo 190. Vossa Excelência estava rindo aí porque ele falou. Ele está certo. Eu que gosto de fazer palhaçada. Quem está fazendo palhaçada com o povo é Lula e Dilma, rapaz, não é eu não. E eu ouvi Vossa Excelência e que Renan e Cunha não prenda não, bota na cadeira elétrica. Eu não vejo que defender que está errado não. E é só Cunha e Renan não. Tem mais de 50 no PMDB que tem que ser jogado da ponte, vereador Marcelão. Ok, vereador. Não, calma, eu quero um minuto porque está batendo na sua presidência, quer calar minha boca, presidente? Então você está chamando 200 milhões de brasileiros de palhaço. Pelo que vocês estão falando, cabe, deixa eu concluir, dá o mesmo tempo que a Vossa Excelência deu para os outros. Você já falou 3 vezes. Não. Eu queria que a Vossa Excelência respeitasse a indignação de um brasileiro, que vocês, para tirar Lula, botaram como ministro para não ser preso. E o pessoal do PMDB que deve, tem que ir para a cadeira elétrica, tem que ser preso não. Esse monte de corrupto tem no PMDB também. Nós temos que cortar na cara e mandar esse monte de vagabundo do PMDB para Papuda, se vir aqui para Viana, se não tiver vaga lá. Agora eu não tenho dignidade do povo brasileiro e estou sim, Marcelão, vereador Marcelão, indignado como pescador, não como vereador,
não estou não, mas como cidadão e como pescador, que nem dinheiro do defeso vai estar para eles, para poder comprar o dinheiro para botar na casa para comer. Vossa Excelência ganha bem, eu ganho bem, eu posso comer filé mignon, e os pescadores da Pascoal não podem comer ovo. Você não quer que eu tenha indignado, não, vereador Marcelão? Eu tenho vergonha na cara, vereador. Próximo projeto de Recontagem do povo, senhor pela ordem, presidente, eu queria pedir a Vossa Excelência para fazer a recontagem do povo. Um minuto, vereador, um minuto, excelência, um minuto. Pode voltar no relógio, vereador. Tá bom. Assim, o vereador Zezito é meu irmão aqui do plenário, né? Mas, vereador Zezito, falar de corrupção nesse país, eu abro meu imposto de renda, eu abro minha conta bancária para qualquer um nesse país. Eu abro. Agora, nós temos que tomar vergonha na cara, né? E fazer as coisas corretas desse país, né? E fora Cunha, vou ficar aqui falando a vida inteira, inclusive com o apoio do meu presidente, Nando Cheque. Muito obrigado. Seus vereadores, um minuto também. Um minuto para o vereador Vigílio. Eu gostaria de parabenizar o Fora Cunha e fora Dilma também. Gostaria de parabenizar o vereador. Pode deixar de falar, Zezito. Vereador Zezito. Leva o PCdoB junto também. Gostaria de parabenizar o vereador Zezito, porque o vereador Zezito ele é um vereador coerente na fala que ele teve aqui agora. Porque ele mesmo percebendo que no partido dele há problemas, ele quer que se resolva. Porque é muito ruim quando se vê que há problemas dentro do partido e a pessoa não quer que se resolva. Então, vereador Zezito, meus parabéns, Vossa Excelência, que Vossa Excelência reconhece os erros e Vossa Excelência, por isso, quer modificar as coisas no nosso país. Obrigado. Solicito aos senhores vereadores que façam registro eletrônico do ponto para a verificação de quórum e, consequentemente, continuidade da sessão. Tá aí, não? Senhor presidente. Senhor presidente. Tá não? Pela ordem. Tendo em vista que nós temos diversas outras matérias e a pauta vai ficar trancada caso exista, né, não tenha quórum suficiente para a votação, faça a inversão de pauta desse projeto e a gente possa continuar a votação dos outros. Mas são só vetos. Eu gostaria, Excelência, mas o veto sobre todas as outras matérias. Então, só que são só vetos. Temos outros. É veto entre veto. Não. Mas o presidente pode retirar de pauta. Ele tem atribuição. O presidente, não? Excelência, eu demorei a colocar os vetos. Nós temos 70 vetos, porque com receio de que a pauta fosse trancada, por alguma motivação política de algo. Agora, o artigo 270 diz aqui, esgotado sem deliberação o prazo de 30 dias, o veto será colocado na ordem do dia da sessão imediata, sobrestadas as demais proposições até sua votação final. Sim, senhor presidente. Então, quando a gente fala as demais proposições, a gente está criando uma gaveta chamada vetos. E essa vetos pode alterar a ordem da pauta de hoje. O pedido que está sendo apresentado em questão de ordem é tão somente apreciarmos os demais vetos. Esse é o pedido feito pelo vereador Fabrício Grandino, respaldado no nosso regimento. Qualquer veto, Excelência, tem que ter, qualquer votação tem que ter um quórum de 8. Não, senhor presidente. Nós estamos com a presença... Se a matéria for do táxi, quórum está declarado. Se a matéria for outra, assim,
Eu não tenho dificuldade de votar, apreciar e conversar, não, senhor presidente. Eu não sei se Vossa Excelência tem alguma intenção que não quer que aprecie ou que quer que aprecie. Olha lá o painel. Nós temos 4 vereadores. Não dá nem para discutir matéria com 4 vereadores presentes. Tem 5. Agora Vossa Excelência deu quórum. Então. Agora, mas não para apreciarmos o veto, senhor presidente. Para discutir. Não, por isso que nós estamos pedindo e requerendo, senhor presidente, que a matéria, a pauta seja invertida, regimentalmente. Sim, é porque aqui na Câmara, às vezes a gente está tendo uma voz, e nem todas as vozes são boas, com relação à interpretação do regimento. Às vezes acontece interpretações que não são a do regimento. O que está sendo dito no nosso regimento é o seguinte: colocou o veto, está sobrestado as demais proposições. Que proposições? Projeto de lei, projeto de resolução, todos os outros. Mas estamos no mesmo tipo de proposição, chamada vetos. Mas, quando fala as demais, está incluindo o veto. O veto e as demais. O veto e as demais. O veto é uma proposição. Sim, no capítulo, no segmento vetos, há uma possibilidade de se mexer na pauta de hoje. Mas assim, eu já estou acostumado dessas interpretações em um sentido, quando se atende ou se agrada determinadas pessoas. Eu, assim, em particular, eu estou plenamente acostumado com isso. Não. Então, não havendo quórum para a deliberação dos votos... Senhor presidente, nova verificação do voto. Antes de encerrar, quero ver o vereador Neuzinho, está levantando questão de ordem. Apenas fazer um convite, excelência. Eu recebi o convite agora, a Prefeitura de Vitória, através da Secretaria de Transporte, convida para a cerimônia de entrega de 108 placas de táxi, amanhã, às 17 horas, no auditório Zemar Moreira Lima. Okay. Muito bom. Então, a presidência agradece a presença dos companheiros taxistas de Vitória, da Grande Vitória. Vossas Excelências acompanharam, meu amigo Maurício, as razões para a queda da sessão, está justificado, razões políticas. E nós, então, vamos convocar a próxima sessão ordinária amanhã, no horário regimental, às 16 horas. Senhor presidente, está vencido a fase das discussões e encaminhamentos? Não, esse... Senhor presidente, tem 5 vereadores... A matéria pode ser discutida. Não, então, a pergunta que eu estou fazendo, senhor presidente, é outra. Vai estar vencido para o dia de amanhã a possibilidade do debate? Caso Vossa Excelência proclame que estará vencido, eu vou pedir nova verificação, porque os vereadores não podem se furtar de debater o tema. Não, então, sem problema, Excelência, a gente encerra a sessão para não haver prejuízo do rico debate que os vereadores, inclusive Vossa Excelência, vão fazer. Está encerrada a sessão. Boa noite, meus amigos.